o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Vamos estar orando. Pai, te damos graças, Senhor, por este dia, um dia maravilhoso que o Senhor nos deu, de vida e vida em abundância na tua presença. Ó Deus, graças te damos, ó Pai, pela chuva que o Senhor derramou sobre esta terra. Ó Deus, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos cuidado, nos livrado. Ó Deus, graças te damos pela sua bondade e misericórdia, amor imerecido, ó Pai, sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós estamos reunidos aqui nesta noite para te adorar, bendizer o teu nome. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as inquietações do nosso coração, nos purifica, Pai, para que o nosso louvor venha romper os céus como incenso agradável ao Senhor. Ó Deus, usa tua serva na palavra. Ó Deus, que ela seja um instrumento nas mãos do Senhor. Usa a minha vida, Senhor, aqui no louvor. Usa a minha vida ali com as crianças, ó Pai. Que todos nós venhamos ser edificados na tua presença. Que nós não venhamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos, mas venhamos ser renovados, ó Pai. Que o nosso coração seja terra fértil, ó Deus, para receber a tua palavra, que ela venha crescer, frutificar para a glória do teu nome. Vem, Senhor, desfazendo todo o mal, todo ataque, toda cilada do inimigo. Ó Deus, toda mente cauterizada, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos desligar de tudo aquilo que temos vivido neste tempo. Ó Deus, e venhamos nos ligar no trono da graça do Senhor. Porque é do Senhor que vem todas as coisas, é do Senhor que vem a força para continuarmos a caminhada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Tu és o centro deste lugar. Tu és a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Fala conosco, Pai, pois precisamos ouvir a sua voz, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos adorar o Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Só Tu és digno, Jesus. Tu és adorado, Tu és santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dar em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, tu és o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele que tem nos ajudado, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Tu és o nosso Deus eterno. Aleluia. Tu és o Alfa e o Ômega. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Ele reina, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és tudo que precisamos, Jesus. Tu és tudo, sem ti nada somos, nada podemos. Aleluia. Não há outro como ti, Senhor. Não há ninguém que se compara ao nosso Deus. Soberano e fiel. Não há outro como. Declare a Ele que não há outro como o Senhor. Reina sobre a terra e céus. Ele é o quê? És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Só tu és Jesus. Aleluia. Tu és tudo pra mim, Senhor. Ah, Senhor, sem a tua presença somos como uma folha seca que o vento joga pra onde quiser, mas quando temos o Senhor temos tudo.
Aleluia. Tu és tudo que precisamos, Tu és tudo que necessitamos, Jesus. Tu és o centro, Tu és a razão do nosso viver, Tu és a razão do nosso existir, Tu és a razão, Senhor, de estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Declare Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, Início e fim. Você pode dizer que o Senhor é tudo para você, não só como palavras, como uma canção, mas porque verdadeiramente o Senhor é tudo na sua vida. tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és, só Tu és, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és, só Tu és Jesus. Tu és tudo, Jesus. Aleluia. Santo és o Teu nome, Tu és exaltado, Tu és adorado, Tu és bendito, Tu és digno, Senhor. Tu és digno de glória. Aleluia. 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 Santo, santo és o Senhor. Só Tu és digno, Jesus. Só Tu és digno, Senhor. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o Teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a Ti eu vou Te adorar. Aleluia. Só Tu és digno, Senhor. Tu és exaltado, Incomparável és meu Criador, tão grandioso o Teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a Ti eu vou Te adorar. O universo foi criado por Tuas mãos, os altos
bendito, Jesus. Só Tu és santo, Tu és adorado, Tu és bendito. Aleluia, Tu és maravilhoso. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para nos render ao Senhor. Oh, Papai, Tu és maravilhoso. Tu és perfeito, Senhor. Não há outro que se compara a Ti, Jesus. Ah, Jesus. Se pode comparar, a Tua igreja está pronta para cantar. Tu és digno, único, só Tu és digno. Santo é o Senhor. Tu és digno, único, só Tu és digno. Santo é o Senhor. Só Tu és, não há outro além de Ti, Jesus. Não há ninguém que se compare a Ti, Senhor. Ah, Papai, como eu Te amo. Eu Te adoro, Senhor. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo. Só Tu és digno. Oh, Deus, só Tu és digno. Tu és único, ninguém se compara a Ti, Senhor. Ninguém se compare ao nosso Deus. Oh, só o nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Aleluia. Único, só Tu és digno. Santo é o Senhor. Aleluia. O nosso Deus é digno de honra, glória, louvor e adoração. Amém? Quero chamar as crianças aqui à frente. Em nome de Jesus. Deus. Amém, igreja? Vamos orar pelos pequeninos, pelas nossas crianças. Que Deus abençoe cada uma delas e venha guardando e falando no coração delas. Amém? Estenda suas mãos. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração ao Senhor, a Deus, em oração pela vida dessas crianças. Pedimos que o Senhor abençoe neste momento o culto infantil. Ó Deus, usando a Tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração das crianças nesta noite. Abençoa o culto infantil, que elas venham ser edificadas, ó Deus, e ali cheias da Tua presença através da ministração. Abençoe também as crianças representadas pelo Teu Pai, pela Tua mãe ali naquela live. Que o Senhor visita cada criança, cada filho ali, Pai, e derrama graça e poder
também, ó Deus, a porção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos pelas crianças, louvamos e agradecemos. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir. Em nome de Jesus, quero convidar a Cleciana, que estará ministrando a palavra de Deus nesta noite. Que Deus venha usá-la mais uma vez, aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Estenda suas mãos pela serva do Senhor. Pai, nós queremos também render graça, louvor e adoração pela vida da tua filha. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dela, esteja guardando, cuidando, ó Deus, instruindo em todas as coisas. Ó Deus, e que nesta noite a palavra que ela veio, ó Deus, a ser ministrada primeiramente pelo Senhor, para ministrar aqui nesta noite, ó Deus, que venha ser de modo poderoso pela tua filha, ó Deus, aqui ministrada através dos teus lábios a tua palavra. Ó Deus, usa ela, ó Deus, como outrora o Senhor usou, que nesta noite não seja diferente. Que tanto aqueles que se encontram aqui de modo, ó Deus, presencialmente, literalmente falando, como aqueles também que se encontram ouvindo através da live, que todos venham receber a porção da tua palavra através da tua serva. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Mais um desafio, como é desafiador, estar aqui. Mas é gratificante. Hoje, noite de frio, friozinho, mas eu creio que o Espírito Santo, o calor dele, te trouxe aqui nessa noite. E ele aqueceu o meu e o seu coração para estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero ler com os irmãos para a nossa reflexão nessa noite 2 textos. Primeiro, em Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 3. Logo em seguida, Lucas 8, 43 em diante. Amém, irmãos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Lucas 8, finalzinho de 42 ao diante. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a multidão que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula
e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. A mensagem que nós iremos falar hoje trata-se sobre a fé. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. O que te motivou a estar aqui hoje? O que te motivou a sair da sua casa nesse tempo chuvoso, frio, para estar aqui? O que me motivou? O que me motivou a seguir Jesus? O que te motivou? O que te motiva a fazer parte de uma denominação? O que te motivou a descer as águas batismais? O que me motivou? Hoje, eu quero trazer nessa noite a minha e a sua responsabilidade acerca da fé. Eu não sei se o que eu vou te falar hoje vai te confortar ou te confrontar. Mas a palavra fé, ela é uma pequena palavra que tem apenas uma sílaba. Mas ela é de uma importância crucial na minha e na vida daquele que se decide a seguir Jesus. Aquela mulher, a qual nós acabamos de ler, ela não tem um nome. É apenas uma mulher que ouviu falar de Jesus. E por que essa mulher ouviu falar de Jesus? Porque alguém falou de Jesus. Alguém tomou essa responsabilidade de mim, de você e daqueles que foram escolhidos para anunciar essa palavra, esse evangelho. E aquela mulher, ela foi motivada por essa pequena palavra chamada fé. E ela decidiu a ir atrás daquele homem que estava sendo falado, que as multidões seguiam ele. A palavra fala que era uma grande multidão que oprimia Jesus, apertava ele. Mas quando aquela mulher, ela que não já tinha mais recursos para procurar a cura de uma hemorragia, a cura de uma enfermidade que não tinha mais cura, e ela gastara todo o seu dinheiro à procura dessa cura física. Ela estava à procura da cura física. E ela foi até Jesus. Ali, tímida, com medo, porque naquele tempo era se considerado imunda aquela que estava com fluxo de sangue. E aquela mulher era considerada imunda. Talvez por isso ela não queria se apresentar. E quando ela chega no meio daquela multidão, nós não sabemos como ela chegou ali. Porque com certeza ela estava debilitada fisicamente.
E ela resolve ir atrás daquele a qual falara, a qual ela ouviu. Não sabemos como, mas ela chega ali. E ela simplesmente, ela como um ato de fé, ela toca nas vestes do mestre. E o que acontece? Quando ela toca nas vestes do mestre, ela imediatamente ela é curada. Se Jesus não tivesse perguntado, talvez ela não teria contado o milagre. Mas Jesus, ele pergunta: quem me tocou? Não era um toque comum. Não era um toque de quem estava tocando por tocar. Era um toque diferente. Porque saiu o poder de Jesus. Ele sentiu o toque de fé daquela mulher. E Pedro, ele diz: Senhor, há muita gente aqui. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele falou: alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, ela confessa que foi ela que tocara no mestre. E o Senhor diz: filha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Ela foi buscar uma cura física, mas ela encontrou salvação. Ela encontrou algo muito além. Ela encontrou a cura espiritual. Ela encontrou a paz. A paz na sua vida física, no seu corpo físico, porque com certeza aquela mulher não tinha paz. Ela não tinha mais paz. Ela não tinha como sair. Ela já não tinha mais como viver, porque ela tinha gastado todos os seus bens à procura da cura. Mas Jesus, ele é aquele que não cobra. Ele é aquele que só precisa que nós tenhamos fé. E em Hebreus, esse capítulo que nós lemos também, ele vai falar sobre a fé salvífica. Ele não fala de uma fé superficial, triunfalista, mas uma fé sobrenatural, uma fé crucial, genuína, baseada na renúncia e na obediência. Aqueles homens em que está relatado no capítulo 11 de Hebreus, eles não estavam buscando triunfalismo, aplausos, como a gente vê hoje. Uma fé baseada em fama. Uma fé baseada em busca material, em cura física, em vida confortável. Uma fé banalizada. Porque aqueles homens, eles não ganharam. Eles não ganharam para vencer. Eles perderam para viver. Eles não buscaram
sucesso terreno. Eles buscaram a cruz. Aquela mulher, ela não vivenciou com Jesus, mas esses homens, eles viveram com Jesus, considerados heróis da fé, os patriarcas. Esses homens, eles ganharam testemunho, não pelo mundo, porque quando o mundo aplaude a nós, nós não estamos fazendo diferença. O mundo não é amigo da igreja. A palavra do Senhor diz que aquele que constitui amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Os cristãos, eu não estou generalizando, mas hoje há um cristianismo pregado, há uma fé pregada muito superficial. Muito superficial. Uma fé que busca prazeres momentâneos, riquezas terrenas. Mas essa não é a fé de Hebreus 11. A fé de Hebreus 11, ela é baseada na obediência. Quando Noé, ele decide fazer uma arca, ele obedeceu à voz de Deus. Ele não viveu sua vontade, ele viveu para construir aquela arca. Quando Abraão resolve sair da sua terra, da sua parentela, ele recebeu um chamado de Deus. Ele foi obediente à voz daquele que chamou. Quando Moisés, ele ouve Jesus, ele ouve Deus chamar ele. Ele era príncipe no Egito. Ele foi criado na casa de Faraó. E ele decidiu a não ser mais chamado de filho da filha de Faraó, que era uma princesa. Não. Ele renunciou aplausos. Ele renunciou riquezas. Ele renunciou tudo isso para viver numa família que era considerada de escravos naquela época, que estava na escravidão no Egito. E ele renunciou isso. Muitos pregam o mar, a fé que abriu o mar, mas esquece da fé que fez aquele povo sair do Egito. A fé que fez aquele povo peregrinar no deserto. A fé que fez Moisés largar o palácio, as comodidades, e sair peregrinando rumo ao deserto. Mas ele viu a glória de Deus no Sinai. Ele não chegou na terra prometida. Muitos desses homens, eles não alcançaram a promessa, mas eles viveram pela promessa. Eles viveram. Eles perderam para ganhar. Eles não largaram, eles não barganharam a sua fé. Eles não receberam aplausos, fama, sucesso. Eles foram açoitados. Eles foram vituperados pela fé. Essa é a fé que Deus nos chama a viver. Eu falo para mim e para você. Eu preciso viver nessa fé. A igreja precisa viver nessa fé. O mundo hoje, a igreja hoje não quer mais sair daqui.
porque é pregado um evangelho que te ensina a amar o mundo, amar a terra, amar as belezas da terra, amar as grandezas da terra, as riquezas da terra, as riquezas terrenas. Mas eles esqueceram de desejar a riqueza dos céus. Eles esquecem de olhar para o alto. Como tem muitas mensagens subliminares em comerciais de TV falando para você não olhar para o alto, para olhar para a terra. E assim Satanás, ele cega o homem. Todos os dias olha para a terra. Aqui tem conforto. Aqui tem riqueza. Aqui é espaçoso. Mas nós não fomos chamados para olhar para a terra. Nós fomos chamados para discipular a terra. Nós somos chamados para sermos discípulos. Qual a importância que você tem de ter uma carteirinha na igreja, de ter um cargo na igreja? Isso é importante? Título não é importante. Importante é você ser obediente, ser discípulo. Muitos carregam uma carteirinha, sentam no banco, se acomoda. Mas Jesus não me chamou e nem te chamou para acomodar, para ser membro de uma congregação, para brigar por uma placa. Jesus me chamou e te chamou para ser discípulo, para discipular os perdidos, para povoar o céu. De que adianta eu ser membro de uma igreja? De que adianta e não viver a obediência? Não servir Jesus. Não seguir Jesus. Eu quero estar do lado daqueles que Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai. E não daqueles: apartai-vos de mim. Eu e você fomos chamados para viver a fé genuína. A fé que renuncia ao pecado. A fé que não busca interesses próprios. A fé que, independente da situação que eu e você vive, Ele é o mesmo. Se ele tem um hino que fala: se eu for curado, Ele é o mesmo. Se eu não for, Ele é o mesmo. Essa fé que, independente do que eu receba ou não receba, não. Essa fé, ela não vale nada. Essa fé é inútil para mim e para você. Primeira Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras traduções diz: somos os mais miseráveis
de todos os homens. Então, aqueles homens, eles viveram a fim de uma promessa maior. Eles renunciaram os bens terrenos para alcançar o maior de todos os bens, o galardão do Senhor na morada eterna, na morada celestial. Vamos ver alguns conselhos para uma vida de fé com Deus. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Essa é um conselho do Senhor para nós. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então a nossa fé, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser no alvo certo. No alvo que é Jesus Cristo. Não nas circunstâncias. Não nas coisas. Mas em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé tem que se basear naquilo que Jesus nos ensina, naquilo que Jesus nos mostra acerca da sua palavra. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, nós não podemos agradar ao nosso Deus e nem podemos nos aproximar dele. Sem acreditar em Deus, nós jamais vamos nos aproximar dele. É em vão eu sair de casa, pegar chuva, estar cansado e dizer que eu vou apenas para a igreja, sem exercer essa fé. Você vai ser só apenas mais um a ser espectador da fé. E nós não somos espectadores. Nós somos chamados para viver com Cristo, sofrer com Cristo. Paulo, ele foi açoitado na prisão. Ele foi mártir. Pedro foi mártir. Todos aqueles que foram chamados foram mártires. João foi exilado, abandonado, sozinho. João foi decapitado, degolado por pregar a fé, por pregar a verdade. Eles sabiam em que eles criam. Eles tinham convicção da fé. Será que esses homens que renunciaram tudo, abandonaram os seus próprios desejos e interesses, será que eles estavam vivendo algo inútil? A ponto de ser morto? Não. Eles estavam crendo na promessa.
porque eles teriam galardão na vida vindoura. A salvação é um presente. E como eu recebo a salvação? Pela graça. Graça em quem? Jesus. Através de quê? Pela fé. Você recebeu um dom. Um dom que é um presente para acreditar naquele que veio, foi escarnecido, para nos ensinar a viver essa fé. João 20, 24 e 25 fala sobre a incredulidade de Tomé. Mas no finalzinho do verso 26, quando Jesus ele ressuscitou e ali os discípulos falaram, Tomé não acreditou. Ele disse: eu só acredito se eu tocar, se eu ver ele. Mas Jesus se apresentou alguns dias depois a eles. E ali estava Tomé. E o que Jesus fala com ele? Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. E Jesus fala: não sejas incrédulo, mas crente. Jesus está ensinando Tomé a viver pela fé, a crer, sem precisar tocar. A fé não é palpável. A fé não é palpável. A fé é a certeza daquilo que você espera. Eu não sei, mas eu confio. É a convicção. É a convicção daquilo que não se vê. Disse Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu e você somos bem-aventurados, porque eu não vi Jesus, eu não andei com Ele, eu não comi com Ele, eu não ceiei com Jesus quando Ele andou aqui. Você não, mas eu criei. Você creu. Você vive pela fé. Você creu em Jesus pela fé. Somos bem-aventurados, porque não vimos e cremos. É essa fé que Jesus, Ele pregou, que os discípulos pregaram, que os pais da antiguidade pregaram. São chamados heróis da fé. Por que heróis da fé? Porque eles alcançaram um testemunho. Eles não viram. Eles receberam promessas e eles viveram com fidelidade a promessa. Eles creram com fidelidade naquele que chamou eles. E eles sofreram. Eles renunciaram. E eles obedeceram. Jesus exorta a nós crer não apenas com os olhos carnais, como Ele disse para Tomé. E Jesus
Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando esses que vivem pela fé, que não tem medo do que possa acontecer. Muitos estão sendo perseguidos pelo mundo. Somos gratos a Deus porque ainda não temos perseguição aqui. Mas quantos irmãos, eles estão morrendo, estão aprisionados por essa fé? Eles não estão vivendo com bonança. Eles não podem cultuar nesse momento. Quantos não podem cultuar? Quantos não têm como ler um versículo da palavra e anseia? E anseia. Vivem pela fé. Que fé? Essa fé, eles não veem, mas eles acreditam. Eles acreditam na promessa. Que promessa? Que Ele virá. Essa é a maior promessa daqueles que creem. Eles renunciaram à vida por essa promessa. Os heróis da fé renunciaram e não alcançaram. Muitos não viram. Abraão não viveu para ver a promessa que Deus falou que faria dele uma grande nação. E aqui estamos para prosseguir. E eu acho lindo. Eu acho lindo. Quando Deus, Ele dá testemunho desses homens. Hebreus 37, 38. Foram apedrejados, provados, sorrados pelo meio, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles não receberam aplausos nem fama do mundo. Eles foram perseguidos por essa fé. E Deus deu testemunho deles. Homens dos quais o mundo não era digno. Será que eu e você está disposto a viver por essa fé? E um dia receber a palavra que o mundo não foi digno de nós. Porque nós já fomos crucificados por Ele. Nós não estamos aqui para receber aplausos do mundo. O mundo não nos ama. Ele não amou Jesus. Ele é nosso inimigo. Nós fomos chamados para confrontar o mundo. Como eu e você tem vivido? Será que nós estamos confrontando o mundo? Será que nós estamos dando testemunho dessa fé? Como nós temos andado? O que nós temos falado? Como nós temos caminhado? Aonde nós temos andado? O que nós temos visto? Como nós estamos vestindo? Será
que o mundo está vendo nós como testemunhas. Não é brincadeira. É sério. A fé é algo crucial. Nós alcançamos a fé através de sangue, de cruz. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a tua cruz, renuncia-te a ti mesmo e segue-me. Não há fé sem renúncia. Não há fé sem arrependimento. Não há fé sem mudança de vida. Não há fé sem confissão. Não há fé sem andar com Jesus. Não foi só a fé que Pedro andou sobre as águas. Muitos pregam a fé que Pedro andou sobre as águas. Mas a fé que crucificou Pedro. Que ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Essa é a fé genuína. Não é a fé de ir para Jesus e ganhar um carro. Não é a fé de ir para Jesus e ganhar privilégios. Aquele a quem muito é dado, muito ser-lhe-á cobrado. Eu estou aqui para servir. Eu sou discípulo. Eu estou aqui para servir. Eu sou serva. Você é servo. Seja servo. Seja crente. Seja fiel. Eu falo para mim e para você. Essa palavra me confrontou. E quando o Senhor tocava o meu coração, falou comigo, eu falei: Senhor, o que eu vou falar? O Senhor fala sobre fé. Não uma fé qualquer. Não uma fé morna. Ou você é crente, quente, ou você é frio. Senão eu vomitar-te-ei. Assim diz o Senhor lá em Apocalipse. De que lado nós queremos estar? Nós não podemos brincar de ser igreja. Nós não podemos brincar com o nome de Jesus. Esse nome é pesado para nós carregarmos. Esse nome tem peso sobre os nossos ombros. Eu não posso crucificar Jesus de novo. Eu tenho que ser crente. Eu tenho que viver a fé. Fraco ou forte, a fé. O Senhor não está dizendo para que eu tenha uma fé grande. Ele está dizendo: se você tiver uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, você vai romper montes. Você vai romper barreiras. Jesus é o único fundamento sólido e seguro sobre o qual a igreja deve ser construída.
pois qualquer outro fundamento é instável e temporário. Cristo é que nos permite vencer os desafios e as tentações desse mundo. 1 a João, no capítulo 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não há outra. O fundamento é Jesus. É fundamento sólido. É fundamento firme. É rocha eterna. Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é o nosso porto seguro. É a nossa torre forte. É o nosso refúgio seguro. A fé em Jesus, ela não é abalada. Quem tem fé em Jesus, ele é fundamentado. Ele anda por terra firme. Não anda por areia movediça. É terra firme. Mas é a fé real. Não é a fé superficial. Eu creio. Muitos creem em quê? Você vive, então você crê. Você obedece, então você crê. Porque Jesus me conhece e te conhece. Não adianta eu falar apenas com os meus lábios. Eu creio, eu tenho fé e não viver a fé. Não adianta. A fé é a estrutura que nos mantém de pé. Mesmo que tudo pareça estar perdido. É a esperança viva que nos faz alcançar o impossível diante das coisas a qual não se encontra solução. A fé sobrenatural em Deus é o esconderijo mais seguro para um mundo tão incerto que nos é apresentado. Somente a fé em Jesus Cristo encontramos o verdadeiro porto seguro. 1 Coríntios 3:11. E eu encerro a mensagem aqui. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé. Que vivamos em Cristo para alcançarmos a maior promessa, a vida eterna. Eu estou aqui não para pregar riqueza terrena. Eu estou aqui para viver o Evangelho, para pregar a verdade, a riqueza dos céus. Foi isso que o escritor de Hebreus, ele escreveu no capítulo 11. Depois você medita, leia esse texto, para que o Senhor possa continuar falando em nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar? Agradeço a minha oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado o teu nome, Deus. Glória a Deus. Talvez eu não tenha pregado o que você gostaria de ouvir, mas eu preguei aquilo que Cristo mandou eu pregar. Eu sou discípula, eu sou serva. E eu faço o que o Senhor me manda. E eu desafio você que está ouvindo essa mensagem
a viver essa fé. Não para alcançar aqui, mas para alcançar a vida eterna. Porque essa aqui é momentânea, é temporária, é passageira. Mas a vida eterna, ela é eterna. Não é um, não é dois, não é três, é uma eternidade com Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, que estás nos céus, diante da Tua palavra, Senhor, aqui estamos, ó Pai. Ó Deus, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade que é nos dada de falar da Tua palavra, Senhor da glória. Ó Deus, eu peço, Senhor, que nos perdoe todas as vezes, ó Pai, que nós negligenciamos a nossa fé. Ó Deus, muitas das vezes, meu Pai, ó meu Deus, por medo, por vergonha, por timidez. Mas, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor e agradecidos porque o Senhor é aquele que nos exorta. O Senhor é aquele que nos ensina. E o Senhor nos chama, Senhor, à conscientização. O Senhor nos chama à reflexão, Senhor, nesta noite. A viver essa fé viva. Essa fé, Senhor, meu Deus, não, Pai, banal. Essa fé sobrenatural. Essa fé fundamentada em Cristo Jesus. É a rocha da Tua igreja. É a pedra, Senhor. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude, Senhor, a viver essa fé. Que nos ajude a renunciar, Senhor, os pratos desse mundo, os desafios desse mundo, as tentações, meu Deus, os prazeres, para estarmos, meu Pai, ganhando, Senhor, no reino dos céus. Pai querido, assim como os Teus filhos, assim como os Teus filhos que foram relatados heróis da fé e receberam por testemunho, Senhor, que eles não eram dignos desse mundo. Ó Deus, que nós também possamos, ó Pai, ó Deus, recebermos um dia na glória com o Senhor, que nós não foram dignos desse mundo, mas foram, Senhor, escolhidos, foram nomeados pelo Senhor e apacentados pelo Senhor. Oh Espírito Santo, consola os nossos corações com a alegria de vivermos, ó Pai, aleluia, nesse mundo, meu Deus, com aflições, meu Deus, muitas das vezes com dificuldades, mas sabendo que isso aqui tudo é passageiro e que um dia nós estaremos, meu Pai, ó Deus, desfrutando, ó Pai, meu Deus, do galardão, ó Pai, que o Senhor está preparando para a Tua igreja. Ó Deus, desperta a Tua igreja, Pai. Ó Deus, desperta o Teu povo para viver a fé genuína. Essa fé, meu Deus, essa fé, Senhor, que não é vista com os nossos, meu Deus, olhos carnais. Ó Deus, essa fé, meu Deus, que não é apalpável, meu Deus, mas que é, meu Deus, crucial para nós, Senhor, para nossa vida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa as nossas vidas, meu Pai, e que a Tua presença, Senhor, nos ajude a fazer a diferença nesta terra, Senhor, onde as trevas, Senhor, ó Deus, está, meu Deus, aí, Senhor. Mas nós sabemos que nós somos chamados para sermos luz, para clarear, meu Pai, no meio das trevas. Mas que não fomos chamados, Senhor, ó Deus, para fazer parte, ó Pai, com o mundo. Meu Deus, mas nós fomos chamados para sair, Senhor. Meu Deus, para ser santificados, Pai. Ó Deus, para ser separados, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta os Teus filhos, aqueles a qual o Senhor chamou, a qual o Senhor comissionou, Senhor, para levar essa fé. Ó Deus, para que almas, meu Senhor, venham se render aos Teus pés, para que nós venhamos povoar os céus, Pai. Ó Deus, com o fundamento que é a Sua palavra.
Senhor da glória, assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Louvado é o teu nome, Pai. Nós te adoramos, exaltamos e agradecemos por esta palavra, pela tua presença no meio de nós. Em nome de Jesus, Pai, louvamos ao Senhor. Aviva a nossa fé. Oh Deus, desperta as nossas vidas, segundo a tua palavra pregada nesta noite. Em nome de Jesus. Graças a Deus, Pai. Amém, Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Toma o teu assento. Que Deus continue falando conosco. Que Deus continue usando a vida da Cleciana. Que a gente possa prosseguir segundo aquilo que é a palavra de Deus. Que a fé, este firme fundamento de Deus em nós possamos aprimorar e a cada dia buscarmos viver esse chamado de Deus e buscarmos viver com excelência o que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, que a gente viva esta fé, igreja, conforme foi pregado. Deus abençoe, os nossos irmãos da live, que vocês também possam viver esta fé genuína, que o Espírito Santo de Deus venha despertar a tua vida, em nome de Jesus, amém? Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, fique na paz, tá bom? Se precisar de algo, nos chame aí, graça e paz. Amém, igreja? Deus te abençoe também.